Bom, pessoal, nosso vídeo de hoje é baseado em uma pesquisa que reuniu várias entidades e apurou o seguinte: mais de 60% dos alunos não valorizam o professor. Bom, pessoal, é uma pesquisa realizada pelo MEC, envolvendo mais de 2,3 milhões de alunos em 21 mil escolas, Brasil de norte a sul. A pesquisa foi para subsidiar a criação de uma política para os anos finais do ensino fundamental. O estudo é uma parceria entre o MEC, Ministério da Educação e Cultura, com sede Conselho Nacional de Secretários de Educação, Undine, União de Dirigentes Municipais, e Itaú Social. O resultado aponta que menos de 40% dos alunos respeitam e valorizam o professor, principalmente os alunos de 8º e 9º ano. Foi onde a pesquisa foi mais baixa. Tá vendo como o prestígio de nossos professores está caindo escada abaixo? A pesquisa dividiu o ensino fundamental em dois grupos. Primeiro grupo, 6º e 7º ano. Segundo grupo, 8º e 9º ano. E o que se apurou é que o 8º e o 9º ano, a visão é menos positiva. Nos olham com mais desprezo. Está na época da adolescência, da rebeldia, então estão mais propensos a não respeitar o professor. Bom, eu separei uma reportagem da TV Cultura para você ver falando sobre isso aí, para não ficar só nas minhas palavras, né? Dá uma olhada aí. Uma pesquisa do Ministério da Educação, que ouviu cerca de 2 milhões de estudantes dos últimos anos do ensino fundamental, mostrou que menos de 40% dizem valorizar os professores. Na pequena cidade de Lapão, na região central da Bahia, essa escola pública desenvolve projetos para despertar o interesse e a participação dos estudantes do 2º ciclo do ensino fundamental. O nosso projeto tem como objetivo desenvolver a habilidade de comunicação e oratória dos alunos, incentivar a pesquisa e a produção de conteúdo multimídia. O trabalho realizado com os alunos na Bahia é baseado no programa Escola das Adolescências, que é a primeira política nacional para essa faixa etária do Ministério da Educação. A proposta é que cada colégio da rede pública crie estratégias de inovação curricular e pedagógica em diversas áreas do conhecimento. Para entender como os alunos dos anos finais do ensino fundamental se sentem sobre o ambiente escolar, um levantamento do MEC, em parceria com outras instituições, ouviu mais de 2 milhões de estudantes do 6º ao 9º ano em 21 mil escolas públicas de todo o país. 75% dos estudantes do 6º e do 7º ano dizem confiar em pelo menos um adulto na escola. Entre os mais velhos, o percentual cai para 45%. Entre os alunos mais novos, 39% afirmaram respeitar e valorizar os professores. Entre os mais velhos, o percentual foi de 26%, resultado que aponta para os desafios na relação entre aluno e professor. E o respeito, você só aprende no cotidiano, na prática cotidiana e contínua mesmo, né? Então, não só os alunos precisam se respeitar, como respeitar o professor, mas a recíproca é verdadeira. A partir do levantamento, o Ministério da Educação define planos para melhorar a convivência escolar. Fazer o currículo dessa escola se tornar mais próximo dos desejos, das expectativas e das necessidades das adolescências. Um currículo que converse com os desafios de ser adolescente. Os adolescentes estão numa fase da vida cheia de conflitos. Então, tem uma discussão pedagógica do currículo da escola que a gente está ajudando as redes a fazerem através do que a gente está chamando de clubes de letramento. Clubes de letramento em linguagem, clubes de letramento em ciências da natureza. São estratégias pedagógicas para colocar esse estudante com a sua identidade no centro do processo. Bom, pessoal, vendo esta reportagem, me ocorreu uma pergunta. Por que o professor no Brasil é tão desvalorizado, tão desprestigiado?
Antigamente, o professor era uma voz ativa. Quando o professor chamava um pai na escola, o pai já ia, porque o pai via o professor como um colaborador. Essa visão distorceu e agora vê o professor como um inimigo, como alguém que não está ali para ajudá-lo a cuidar do seu filho. Eu listei 4 motivos para que o professor no Brasil não seja prestigiado. Primeiro, não existe uma campanha de valorização do professor, nem a nível nacional, nem federal, nem municipal. Não tinha que ter uma mídia mostrando o trabalho do professor, mostrando as boas práticas. Tem muito professor que faz muita coisa boa no Brasil, mas não fala. Quando um professor erra, aí cai de pau, viraliza, é Jornal Nacional, é Globo, Record, todo Bandeirantes, todo lugar passa o erro do professor, ou o professor agredido. Eu acho que isso não deveria passar, porque essa agressão estimula outras agressões. Então, mas passam e malha gente que nem bife de segunda, né? Segundo, todos os políticos, não interessa o partido, não interessa a ideologia, jogam a culpa do fracasso da educação nas costas do professor. Não se vê que para a educação ser um fracasso, o professor é a parte que menos contribui para o fracasso da educação. Mas a incompetência dos políticos sobra para nós professores. Então, se não dá certo, o cara mete plataforma até na casa dele. Se não der certo, sabe quem vai ser o culpado? Você, eu, a escola, o diretor. A escola não evoluiu, o diretor tchau. Mas o diretor tem todas as ferramentas para poder devolver um resultado bom? Não. Ele tem que fazer milagre. E aí, o fracasso da educação é culpa do professor. Os políticos atacam o professor. É comum você ver declarações de secretários de educação, de prefeito, governador, jogando no professor culpa. Fomos chamados de vagabundos. A prefeita lá do Morro do Chapéu, vai acabar essa moleza. O político lá, o vereador, eu não lembro de onde que ele é, que o professor fala que trabalha 40 horas, mas trabalha 25, que ele foi professor e sabe como é que é a moleza. Vida de professor não é moleza. Mas eles passam como se nós fôssemos vagabundos. O Abílio dizendo, em Cuiabá a educação vai formar. Ele não vê que não é o pó de pirim-pim-pim, não é de ontem para hoje. Ele tem que ver as políticas regressas, porque nós não temos, nós compramos material, colocamos do nosso, né? Agora terminou o chip aí, escola sem internet, a gente usava o chip, vai piorar, vamos ter que usar o nosso pessoal. Mas não, ele chega lá e fala do professor como se dá condição para o professor trabalhar. As políticas, olha, arregaçam com a escola. E aí, eles querem resultado? Dá condição. Ele não olha a infraestrutura da escola, ele não olha a metodologia, ele não olha um monte de coisa. E aí, em Cuiabá a coisa vai ser diferente. Gente, eu nem ouço uma coisa dessa. Aliás, quando aparece a figura de pessoas que eu não gosto, eu já passo, eu nem escuto. Tenho nojo até da voz. Professor doutrinador, e aí aquele monte de vídeo gravando, os alunos pegando texto sem contexto com o pretexto de denegrir o professor, de dizer que o professor está doutrinando. Não, eles irritaram o professor irritado acabou falando um monte de besteira lá, que na irritação você solta o que você pensa, entendeu? E aí o professor doutrinador deprecia o professor, isso aí também. E o Nicolas Ferreira, pornografia, professor fazendo beijar aluno. Meu querido, para não falar outra coisa, né? Quando você souber de uma coisa errada dessa, você tem que ir na delegacia e denunciar. E não fazer videozinho para viralizar.
Tem um rapaz aí, Luciano, lá de Brasília, que foi atrás para ver isso aí, das denúncias de pornografia, de beijo, de gênero, etc, do Nicolas. Dá uma olhada aí para você ver como é que foi, como é que é a verdade da história. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula. Quem tem filho sabe da gravidade dessa denúncia e é por isso que eu quero descobrir quem são esses professores e quais são essas escolas. E como eu tô aqui em Brasília, eu tomei a liberdade de ir até o gabinete do deputado federal Nicolas Ferreira para conversar com ele sobre essas denúncias. A minha intenção é pegar as provas e saber quais são os professores e quais são as escolas que estão sendo exibidas esses filmes pornográficos dentro das aulas. Chegamos aqui direto no gabinete dele, a gente vai conversar com ele, ou com algum assessor dele, né, que possa passar essa informação pra gente, ou alguma prova sobre isso, qual que é a escola que tá passando. E no perfil do Twitter dele, tinha ali os links do que ele estava falando. Mas eu vou te passar o contato da nossa assessora de imprensa, aí você conversa com ela. Maravilha, perfeito. Bom? Pois é, pessoal, o assessor dele comentou que essas provas estão no Twitter. Eu acessei o Twitter e eu peguei essa matéria que vocês estão vendo aí. Nesse caso, essa matéria fala sobre a 14ª Mostra de Cinema, que aconteceu em Amapá, uma mostra de cinema e um festival que foi exibido fora do ambiente escolar. No caso, não foram professores que exibiram e também não foi em uma sala de aula. Eu insisti com a assessora dele para pegar mais provas, ela ficou de me passar um áudio do Nicolas Ferreira explicando essas denúncias e a gente está aberto. Até o momento, até a divulgação desse vídeo, eles não me passaram, mas a gente continua à disposição e assim que ele me passar, eu prometo para vocês que eu vou divulgar aqui. E fica o aviso para você também, se você que está assistindo, se você tem alguma informação, se você viu algum desses filmes na sala de aula, por favor, manda uma mensagem pra gente que a gente está à disposição para cobrir esse tipo de situação. Um abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, essas falas só depreciam o professor, só coloca o professor como um vilão, como um canalha, como um promíscuo, dá essa visão. Essa falta de respeito pelo professor vai refletir no pai, no responsável, no aluno, e aí o aluno se acha no direito de vilipendiar o professor, atacar, e aí tem agressão, aí tem aqueles monte de coisa. Só que ninguém vê que o professor está na sala de aula, numa sala sem limite, sem lei. Ninguém. Gente, eu mandei e-mail para meio mundo a respeito do ECA. Parece que o CPP vai abraçar a ideia. E o Alexandre está querendo fazer, ele vai conversar com o pessoal da vara da criança e do adolescente, pessoal da promotoria, a barreira é o ECA, para fazer um regimento disciplinar. Inclusive o Thiago Luz, do Thiago na área lá, esteve com ele lá, fizeram uma live falando da educação, parece que vem coisa boa por aí. Mas enquanto não tiver limite, gente, nós estamos jogados aos leões e devorados a cada dia. Além de matar o leão, nós temos que correr para não ser comido pelo leão. Nós precisávamos ter uma campanha valorizando o professor, valorizando a profissão professor e mostrar para a sociedade o professor como um ajudante da família, como um auxiliar, né? Como uma pessoa que quer colaborar para o crescimento do filho. Eu escrevi um texto, depois eu vou gravar um vídeo com o texto, né? Falando do professor, para ver se você compartilha e muitas pessoas têm acesso a ele. Beleza, pessoal? Deixa a sua opinião. Por que o professor no Brasil não tem valor? Escreve aí para mim. Bom, pessoal, antes de terminar, ludicidade matemática nos anos iniciais. Gente, isso aqui é uma base para o aluno não ter problema em matemática. Porque se ele dominar sistema de numeração decimal, ele nunca vai ter problema com operação matemática. Se ele dominar grandezas, grande, pequeno, alto, braço, grosso, fino, longe, perto, ele nunca vai ter problema com geometria. E geometria é a parte mais fera da matemática. Então, para o seu aluno, para o seu filho, 29 e 25, link na descrição. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Até o próximo.